Senhoras e senhores, hoje foi o dia de assistir o remake live action de Como Treinar o Seu Dragão. E cara, talvez ele seja realmente o melhor remake live action aí dessa onda de remakes Disney e tudo mais, porque ele realmente é um remake, né? Na minha opinião tá mais pra um remaster ali, é literalmente o mesmo filme. Mas antes da minha crítica, se você me conhece, oi, eu sou o Lucas, e se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que pra mim é cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí se você vai assistir Como Treinar o Seu Dragão nos cinemas. Como Treinar o Seu Dragão é uma adaptação live action do filme animado de 2010, que por sua vez é uma adaptação de uma série de livros da autora Cressida Cowell. A animação foi lançada em 2010 pela DreamWorks nas mãos de Chris Sanders e Jean DeBlois. E nela a gente acompanha a jornada do Soluço, né? Um jovem viking, filho do chefe da Ilha de Berk, que é uma ilha que passa muitos perrengues ali relacionados a dragões, né? Seus inimigos mortais. Uma certa noite o Soluço decide ajudar ali e consegue derrubar um Fúria da Noite, que é uma espécie de dragão nunca antes vista. Mas quando ele encontra o bicho preso, ele tá pra matar o dragão, mas no final ele solta o bicho, criando assim uma das amizades mais icônicas das animações. E assim vai caber ao Soluço, né, convencer os vikings cabeça dura a pararem essa guerra com os dragões e começar a tentar fazer ali uma amizade, assim como ele fez com o Banguela. A animação de Como Treinar Seu Dragão foi um grande sucesso de crítica e de bilheteria. A trilogia animada gerou mais de 1,5 bilhão de dólares, além de algumas séries animadas derivadas, venda de brinquedos, e até hoje muita gente conhece e ama a história do Soluço com o Banguela. Cara, essa é uma das animações mais legais que realmente eu vi na minha infância, né? Eu tinha 10 anos quando saiu o primeiro Como Treinar Seu Dragão. Me impactou bastante pela temática viking, pela jornada do Soluço, que é um molequinho um pouco mais nerdinho ali, querendo se ver naquele mundo super brucutu ali. É uma história muito divertida, muito legal. Eu recomendo bastante pra quem não tem assistido ainda, é uma coisa que eu duvido bastante, assistir aí a animação, que é muito lindo, sobre a amizade com o bicho, né, e tudo mais. Mas enfim, tem uma curiosidade, que essa é a primeira vez que a gente tem um remake live action sendo dirigido pelo diretor, né, original da produção, né, da animação. E realmente você vai ter tudo o que você espera ao receber essa notícia de que o mesmo diretor da animação tá aqui, né. O Jean DeBlois voltou aqui para Como Treinar Seu Dragão 2025 e ele vai ter todo o cuidado do mundo para respeitar o seu próprio trabalho de 2010, né, em todos os aspectos. Ele acaba muitas vezes só refazendo uma coisa que ele já fez. E claro, né, a gente tem um upgrade, por assim dizer. Eu sei que na animação é outra mídia e tal, mas a gente tem uma computação muito boa e uma construção de cenários reais muito interessantes, porque os cenários estão fantásticos. Muito dele foi criado de forma prática e Berk parece muito um lugar de verdade mesmo, assim. Sério, a construção tá incrível, o CGI dos dragões tá absurdo. Principalmente, é claro, né, o do Banguela, que é realista e não destoa em nada quando a gente vê ele e o Soluço interagindo. Ele tá com essa textura mais realista, mas ainda tem alguns features mais cartunescos pra deixar ele um pouco mais simpático, diferente de alguns outros dragões. Como hoje tudo aqui tem um cuidado pra se manter o mais fiel possível à animação original, né? A Berk é ótima, é muito parecida, os ambientes como a arena de treinamento, o ninho dos dragões, a cena do voo, é tudo muito parecido, muito bonito de ser visto, e também é tudo banhado por uma trilha sonora linda pelo mesmo compositor do filme original, que assim como o Jean DeBlois reutiliza muito do que ele já tinha feito na animação, mas aqui ele dá alguns toquinhos pra tornar ela um pouquinho mais realista, com alguns cânticos vikings aqui e ali, pra tornar um pouquinho mais profunda a parada. É visível, né, que o elenco foi cuidadosamente escolhido pra ter a atuação mais semelhante possível ao que a gente vê na animação. O Mason Thames, ele é o Soluço, o Gerard Butler é o Stoico, ele foi o dublador do Stoico na animação, né, então ele já sabe muito bem sobre esse personagem. A Nico Parker é a Astrid e assim por diante, né. Note que quando eu tô falando que a atuação é igual à animação, não significa necessariamente que é uma atuação boa, tá? Os três que eu citei, sim, eles estão muito bem, mas tem algumas atuações do elenco de apoio que pra mim chegaram a encher muito o saco. Por exemplo, né, o Perna de Peixe, ele chega a ser muito irritante. Pode ser porque eu sou velho chato, mas na minha visão é porque a animação permite uma caricatura um pouco maior e mais espalhafatosa do que no live action. O live action acaba tendo um limite maior, na minha opinião, pra essa caricatura, e ela acaba ficando um pouquinho esquisita, um pouco distoante do que a gente vê em conversas de pessoas reais. Como eu disse, na animação, essa caricatura, né, esse exagero, ele é muito benéfico, enquanto no live action, na minha opinião, não é. E a narrativa, né, a montagem do filme em si, assim como no original,
original é executada de maneira quase perfeita, adapta um livro que é bem mais infantil do que a animação, né, para uma aventura divertida sobre um garoto amadurecendo, tirando suas próprias conclusões sobre a vida e desafiando um status quo, né. Uma história linda sobre amadurecimento, compreensão, amizade, amor. Talvez por ser live action o drama acaba funcionando um pouquinho melhor ali, enquanto as partes, como eu disse, mais caricaturescas ali, mais leves, etc, acabam funcionando um pouquinho pior do que na animação. Mas em nenhum desses casos chega a destoar muito do que a gente já viu lá em 2010. A gente vai ver planos e mais planos exatamente iguais aos que tem na animação, cenas como a do início do filme lá com os dragões atacando o Burke, Solus tentando ajudar e atrapalhando tudo, mesmo que ele capture, né, o Fúria da Noite, o encontro finalmente, né, entre o Solus e o Banguela, a formação daquela amizade, o primeiro voo, a relação com o pai, a relação com a Astrid, é tudo realmente muito igual, e eu quase cheguei a derramar umas lágrimas porque eu adoro muito o filme original, e esse filme ele realmente passa a mesma mensagem, ele tem o mesmo coração, ele tem o mesmo tom e tudo, mas eu não soltei essa lágrima porque eu já tinha visto tudo isso na animação. Talvez se eu não tivesse assistido a versão de 2010, eu tivesse chorado nesse filme aqui. Pro live action, novamente, a gente tem algumas pequenas mudanças, a gente diminui um pouquinho a participação do Perna de Peixe, o que eu acho que pode ter sido bom, porque ele tava me enchendo muito o saco, eu tô achando ele muito chato, e a gente aumenta um pouco mais o background do Melequento com o pai, cenas de quase interação entre eles, mas coisas bem sutis ali, realmente não muda muito. Como eu disse no começo do vídeo, nem tem muito o que eu ficar falando aqui sobre a história do filme, já que o Debulat tem o máximo cuidado pra ser a mesma história, os mesmos planos, as mesmas cenas, e assim o filme se torna nada mais, nada menos do que realmente um remake, né, na minha opinião, um remaster, né, de um jogo que era do PlayStation 3 foi pro PlayStation 5, agora com gráficos ultra realistas. A gente tem uma mudança pequena aqui, outra mudança pequena ali, mas o que mudou mesmo foram os gráficos do jogo. Um adendo aqui, que caso você, assim como eu, esperava alguma coisa um pouquinho mais parecida com o que o Jim Fleischerkamp faz em Lilo e Stitch, que mantém o coração, mas adiciona alguma coisa como o tempo maior pra Nani, mesmo que ele tire algumas coisas pra colocar isso, não é o que você vai encontrar. Eu esperava que o Jim DeBlois expandisse um pouquinho essa história, sabendo que vem Como Treinar Seu Dragão 2, colocando um flashback no começo do filme sobre como o Stoico perdeu sua esposa e por que ele tem tanta raiva dos dragões, dá um background maior pra esse personagem e tudo mais. Não foi o que aconteceu, mas dá pra entender direitinho o filme, assim como a animação lá de 2010. Não entenda mal o que eu disse, eu não acho o remake de Lilo e Stitch um filme melhor do que esse, até porque ele é exatamente igual à animação, eu acho a animação quase perfeita. Então, Como Treinar Seu Dragão 2025, ele é um filme muito mais redondo e melhor do que o remake de Lilo e Stitch, realmente. Mas não é um longa que vai te agregar muito na história, caso você já tenha visto. Nesse caso, pra mim, o remake se torna um nota 8 ali, ele é perfeito no que se propõe, mas não vai te surpreender com nada além de esmero e perfeição técnica. Mas de qualquer forma, se você quiser ter uma experiência nostálgica, vendo exatamente a mesma história, com um visual um pouco mais realista, ou quem sabe você nunca viu a animação, ou então melhor ainda, e principalmente, né, se você tem filhos, com certeza Como Treinar Seu Dragão 2025 é uma ótima pedida. Você vai ter um deleite visual, sério, gente, o filme tá muito bonito mesmo. Vai ter tudo isso somado a uma ótima história com boas lições ali, tá? Nesse caso, se você espera um remake, 100% remake, é um remake nota 10, tá? Vale muito ser visto no cinema. Eu acho que vai depender de você como público, se vai precisar ver ou não no cinema, vai precisar pagar o ingresso e tal. Mas se você tá querendo um remakezão assim, ele é nota 10, pode assistir, você vai ter a mesma experiência, talvez não exatamente a mesma, porque você já sabe tudo que vai acontecer. Mas você me entendeu. E é isso, gente, essa foi a minha experiência com Como Treinar Seu Dragão 2025. Eu recomendo que você assista se você tiver curioso, interessado pra ver como é que é e pra dar sua opinião também. Se você tiver assistido, deixe seu comentário. Se você não for assistir, me conta aqui o porquê que você não vai assistir. E é isso, deixe seu like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse e até a próxima, gente. Tchau, tchau!